Como São Paulino doente que sou, esta obra é uma homenagem ao clube que me deu as maiores alegrias da minha vida. Me fez conhecer pessoas inesquecíveis e viver momentos únicos. Seja no Morumbi ou em outro lugar do Brasil, sempre busquei estar presente nos jogos do São Paulo. As distâncias se tornavam curtas e as noites de sono eram dentro dos ônibus pelas estradas país afora. Nada melhor do que comemorar o aniversário da casa de todo torcedor tricolor, o estádio do Morumbi. Cara, ao longo do tempo, o Morumbi virou minha segunda casa, né? Porque, eu passava mais tempo no Morumbi do que em casa, né? Então, É muito clichê, mas a palavra que acho que resume isso é casa. Eu acho que casa, lar é aquilo que te acolhe, e não necessariamente em momentos bons apenas. Então, o Morumbi, ele, por diversas vezes, me acolheu em momentos que eu estava muito mal e me fez bem. Muitas vezes eu fui para lá muito feliz e saí triste, então é um mix de emoções, mas o Morumbi, para mim, ele é casa, ele é onde reúne a minha família que está em todos os jogos comigo do São Paulo, que são os amigos, ele é o lugar que me acolhe. O Morumbi, podemos dizer que é a segunda casa, né, mano? É um lugar que onde você vai e você se sente feliz, mano. Ultimamente, não tá dando bom, não tá dando alegria o Clube São Paulo, mas o Morumbi, mano, é um lugar que, tipo, é bem-vindo para todo São Paulino e para mim não é diferente, né, mano? o Morumbi e o São Paulo me proporcionaram a fazer amizades, a conhecer pessoas que em outras ocasiões eu poderia não conhecer. São Paulo me abriu portas para muita coisa, sabe? Em todos os momentos de dificuldade que eu tive na minha vida, quando eu ia no estádio, eu esquecia de todas as dificuldades, apoiava o São Paulo, voltava para casa. Que lar é a palavra que resume o Morumbi para mim, nada muito diferente disso. Lar é uma palavra, acho que, muito forte na minha cabeça. O lar não necessariamente é a nossa casa. A gente, às vezes, se sente bem muito mais num outro lugar que não é onde a gente mora. E eu acho que eu posso até dizer que eu me sinto muito mais à vontade no Morumbi do que na minha casa. Não que na minha casa não me sinta bem, não é isso. Óbvio que eu me sinto, mas a felicidade de chegar ao final de semana, sair de Santo André, pegar um ônibus, um trem, um metrô e descer ali na Avenida João Saad para ir para o Morumbi, não tem outra coisa no mundo que supera isso. Então, é o que me acolhe, a minha casa. Cara, quando eu fui subindo a rampa do Morumbi, né, já com o ingresso no bolso, né, eu tratava aquele ingresso lá com muito carinho, porque era a primeira vez que eu estava indo no estádio, então, dormia com o ingresso do lado do travesseiro, né? Então, meu primeiro jogo foi São Paulo 1, Goiás 0. Foi o gol do Reinaldo. O gol foi do Reinaldo. Acho que foi a despedida do Kaká. Foi um dos dois a despedida. E, mano, é aquela sensação única. Quando você entra, mano, você vê aquele gramado verdão, o bagulho que você vê só pela TV, mano. E depois dali eu peguei o gosto pelo estádio e fui frequentador direto. E aí, no momento que eu tava subindo a rampa junto com o meu amigo e com o pai dele, cara, o coração já começou a dar aquela acelerada, né? Porque era a primeira vez que eu tava vendo uma movimentação de jogo, um estádio tão grande de perto. Aí, conforme você vai entrando, você vai subindo os degraus da arquibancada e você vê aquilo tudo lotado, eu não imaginava que o Morumbi fosse tão grande daquele jeito. Pela TV, lógico, você tem a dimensão de que é um estádio grande, mas quando você vê aquilo tudo com 69 mil pessoas, todo mundo cantando em prol do mesmo clube, do mesmo ideal, aquilo me marcou muito, cara. Me marcou muito. Foi meu primeiro jogo de Libertadores. São Paulo e Estudiantes em 2006. Eu sempre enchi o saco do meu pai para ir para jogos de Libertadores. Ele tinha medo porque era muita gente no Morumbi naquela época. Bem diferente de hoje. Eu já fui algumas vezes nos últimos anos com o Morumbi com capacidade máxima e assisti o jogo tranquilo. E eu lembro de cada detalhe daquele jogo, cara. Eu fiquei agachado embaixo das pernas do meu pai. Eu conseguia ver o jogo numa pequena frestinha. Eu lembro do gol do Ed Carlos, foi numa jogada do Leandro, no finalzinho do primeiro tempo. Eu lembro de cada detalhe.
E ainda mais jogo de título, né? O primeiro gol do Fabão, nunca me esqueço. Ele gol de cabeça lá nos 25 do primeiro tempo, se eu não me engano. Aí você já viu todo o estádio já com aquele semblante de confiança de que ia ser campeão. Da perda do pênalti do Danilo, que aí quando eu vi ele perdendo o pênalti, na minha cabeça de moleque, já tinha ido embora, a possibilidade de ganhar. O Rogério pega o pênalti, depois o último dos caras vai para fora. Eu lembro a gente indo embora, depois aquela multidão no Morumbi, assim, cantando vai lá, vai lá, vai lá. Aí o pessoal gritava, vai lá, vamos São Paulo, vamos ser campeão sem o Danilo. Os caras fizeram uma personalização aquele dia. Mas é o primeiro jogo que eu lembro, cara, cada detalhe, assim, cada pequeníssimo detalhe desse jogo eu lembro. O que me fascinou ali, mano, é quando você vê o entorno, né, mano? E eu dei sorte que eu fui num jogo que era à noite. Então você já vê aquela pegada. E o da hora meu foi o quê? Quando eu tava vindo de ônibus, não sei se você manja ali, você vindo pelo Palácio das Bandeiras, você já consegue, à noite, você já consegue ver a iluminação do bagulho. Então ali já bateu aquela adrenalina. Depois, quando o busão desceu assim, mano, vixe, mano, aí... Então, aquele dia foi mágico por tudo isso, né? Pela ansiedade de ir para o Morumbi pela primeira vez, pela história com o ingresso, né? Que eu dormia com o ingresso do lado do travesseiro. E entrar no estádio, ver tanta gente no mesmo espaço, no mesmo lugar, ver 68, 69 mil pessoas pessoalmente pela primeira vez foi mágico, ainda mais com o plus, né, do título. Então, é algo que jamais vai sair da minha memória. Aquela sensação que você, tipo, para e, porra, mano, caraca, mano, não acredito que eu tô aqui. Um bagulho que você vê só pela TV. E quando você vai indo, você vai subir na rampa, mano, aí minha sensação foi, tipo, a belezura do Morumbi mesmo, tá ligado? Em si. Porque quando você vai entrando, joga à noite, a torcida já tava no esquerdo da bateria, e você vê aquele gramado tudo iluminado, mano. E tem um ritual antes de começar o jogo, que é o sinalzinho da cruz. E aí eu sempre bato no peito e agora eu tô começando a pegar a mania também de, obviamente, beijar a tatuagem do meu pai. A gente sempre se cumprimentava, agora eu beijo a tatuagem dele. Eu sempre procuro usar sempre a mesma camiseta para ir nos jogos, né? Se a fase tá boa, eu procuro sempre com a mesma camiseta para dar sorte, né? Mas é um ritual que eu sempre mantenho. Sinalzinho da cruz, batida no peito. Eu nunca assisti um jogo sem fazer isso, cara. Eu costumava levar o terço, cara. Sempre. 2015, no jogo contra o Corinthians, naquele 2-0, né? O Luiz Fabiano e o Michel Bastos fizeram um gol. Eu levei o terço. Jogo contra o Corinthians no Brasileiro de 2016 também. E aí, quando você tá andando lá na João Sade, sempre tem o pessoal vendendo 3 por 10, vendendo latão e tal. Sempre tomava 2 latões antes de cada jogo aí para dar sorte, né? Mas só de estar ali presente já me faz muito bem. É a alegria da minha semana, assim, sabe? Você sabe como é você sair do domingo de lá, chegar na segunda-feira no trabalho e já pensar na quarta-feira ou pensar no final de semana seguinte. É o que me move, assim. Então, cara, no começo foi bem difícil. Dentre todas as situações de dificuldade que a gente tem passado, né, nessa pandemia, a maior delas é ficar de fora da arquibancada. A gente sabe que é por um motivo maior, que é por um motivo de saúde pública. Hoje em dia, na pandemia, não ter isso, para mim, é muito doído, cara. Atrapalha muito, assim, a minha rotina, porque, principalmente nos últimos anos que eu comecei a viajar, que você começou a viajar com a gente, todo mundo começou a se juntar, é basicamente o que eu faço, assim. Eu chego na segunda-feira depois de um jogo, eu vejo qual é o próximo, abro a tabela, vejo quais são os lá para frente para saber quanto que tá a passagem, para a gente comprar um avião, para a gente planejar uma viagem. Que é necessário, sim, agora a gente ter esse controle, mas de todas as coisas que eu sinto falta, né, de quando as coisas ainda estavam em sua normalidade, a que eu mais sinto falta é ir no Morumbi, ver os meus amigos, tomar aquela cerveja junto, trocar aquela ideia, apoiar o São Paulo. Então, e eu posso colocar também contra a LDU, mano, que foi o último jogo que, mano, ali a torcida tava de parabéns. E se foi daquele jeito contra o River Plate, contra o LDU, imagine como seria contra o River Plate, mano. Então, esse contra a LDU aí, que foi o último meu, foi da hora.
A gente sabe que é por uma força maior e quando tudo voltar ao normal, a gente vai poder voltar a estar indo no estádio, a estar apoiando o time de novo, a estar comemorando, a estar se abraçando, e é isso. Mas quem diria? Tudo isso mudou de forma repentina. Nem o mais pessimista torcedor de arquibancada imaginaria ficar tanto tempo longe de seu refúgio. O Morumbi ficou frio, silencioso, sem vida. Foram mais de 100 dias sem uma partida do São Paulo no Morumbi. Após isso, poucos tiveram a oportunidade de acompanhar o clube em loco. Olá, meu nome é Jarbas, eu trabalho aqui no São Paulo Futebol Clube, é um prazer trabalhar aqui. O primeiro jogo que eu fiz foi São Paulo e Ponte Preta, inesquecível. Tem algumas regras ali, e umas delas a gente não pode comemorar, mas aí ficou difícil porque São Paulino desde criança, e o gol foi justamente onde eu estava. Eu comemorei pulando, vibrando com o chefe de gandula. Até engraçado, gol, gol! Se não me engano, foi o Hernandes ainda que fez, aí fica difícil. Eu vou, desculpa, cara, não dá pra conter, né? É coisa de São Paulino. Eu me recordo, tem um ano atrás, foi São Paulo e Santos, um clássico, e nesse jogo sem torcida, foi horrível. Foi um choque, assim, eu como trabalhante de gandula, acredito que os jogadores também. Mais de 60 mil cabe aqui no Morumbi, sem torcida, sem torcedor. Foi uma experiência também que eu nunca vou esquecer. Aí que aconteceu o seguinte, foi o jogo de volta, São Paulo e Fortaleza, e aqui no jogo de volta tava tudo, vamos dizer assim, dominado. De repente o Fortaleza empatou, aí foi para os pênaltis. Quando nós fomos para os pênaltis, aquele jogo foram 20 cobranças de pênalti. O penúltimo pênalti, Fortaleza bateu, que era o 19º, e o Volpi pegou. Eu comemorei muito. Nisso aí, chamou a atenção do Brenner, ele pegou, para minha surpresa, saiu do campo, veio correndo até a mim, eu segurando a bola com álcool em gel, pegou, me abraçou e falou: e aí, guerreiro? Você viu lá? O Volpi pegou o pênalti. Eu falei: pegou, e outra coisa, velho. Não só pegou, como o próximo jogador vai fazer o gol, nós vamos sair com a classificação. Ele falou: é? Então tá bom. Então você vai assistir o jogo, o último pênalti comigo e o jogador. Eu cheguei lá, não sabia onde botar a cara. Aí o Brenner falou com os jogadores, falou assim: faz uma corrente aí todo mundo. Aí todo jogador fez. Fiquei de fora. Ele falou: não, meu amigo, você também vem cá. E pegou, me puxou e colocou na corrente. Eu fiquei na corrente, a última cobrança de pênalti, e ele falando assim: ô meu amigo, e aí, nós vamos passar? Não vamos passar mesmo? Você falou que nós vamos. Eu falei: vamos sair com a classificação. Então tá bom, então ora aí. E orar? Ora aí. Eu falei: tá bom, comecei a orar, Léo. Falei: meu Deus, em nome de Jesus, nós vamos sair com essa classificação, isso e aquilo. E todo mundo calado, eu falei: amém. Aquela tensão toda. Ele pegou, se ajoelhou, falou: e aí, meu amigo, nós vamos passar mesmo? Eu falei: vamos sim. Eu falei: olha lá, você vai ver. O jogador lá, vai pegar a bola, vai fazer o gol. Olha lá, eu tô vendo. Não, você vai ver, Breno. Olha lá, já era gol. Olha lá, correu, bateu. Aí, quando fez o gol, Léo, foi a comemoração, aquela tensão saiu, os jogadores se abraçando. O Brenner pegou, me abraçou, soltou umas 2 vezes. Ele ficou emocionado, né? É verdade, mano. Ele pegou pra minha surpresa, pegou, bateu, tirou. Tá aqui, ó, essa camisa é sua. Falei: agora quem vai te abraçar sou eu. Aí eu peguei e abracei ele. Uma final de Copa do Brasil contra o Palmeiras, dentro do Morumbi, e ganhar em cima dele seria o cenário perfeito, cara. Se eu fosse seguir a minha visão utópica, seria a final da Copa do Brasil. E teve um camarada meu que trabalhava lá vendendo amendoim no Morumbi. E ele me encontrou no Terminal Bandeira e falou assim: mano, cola comigo, que eu te coloco lá pra dentro e eu vou vender amendoim e você vai pra arquibancada. Eu falei: beleza, vamos colar, né? Reproduziram a matéria do Brenner
E a mãe dele falando do caso, que eu achou muito bonito, do filho dela ter feito esse fato, né, de ter comemorado com o Gandula e ter dado a camisa para ele.